Mingoni, tudo bem? Melhor impossível, né? Melhor que 3 vitórias seguidas. Eu acho que isso daí é um sonho que já tornou realidade da gente aqui. Comparando o Guarani no futebol amador, na categoria de base, de quando você chegou para hoje, qual que é a situação, Mingoni? A diferença é muito grande hoje, do Guarani de hoje, do que o Guarani anterior, entendeu? O Guarani que nós pegamos. Agora, muito longe do ideal ainda. O Guarani está bem melhor. Hoje os meninos já não estão fugindo mais do Guarani, fugindo entre aspas, né? E buscando respirar em outro lugar. O Guarani estava insuportável, o Guarani era insuportável. A situação que estava aqui no departamento amador. Hoje não, hoje os meninos já estão contentes, trabalhando. Cadê as comissão técnica de todas as categorias hoje estão recebendo, não estavam recebendo. Então a diferença é muito grande. Eu acho que tudo isso que foi feito de 2006 para cá, esse resultado já está começando a aparecer já. No ano passado já começou alguns jogadores a aparecer para a equipe principal e vai aparecer muito mais. O Guarani é muito procurado. Eu recebo aqui no meu computador 20, 30 e-mails por dia. Isso é uma coisa impressionante. O Guarani, mesmo pela situação que ele passou desses anos de departamento amador abandonado, o Guarani continua sendo uma referência para os jogadores, para os meninos. O Guarani continua com esse nome de revelador de jogador, mesmo com essa dificuldade que passou e continua passando, entendeu? E isso daí eu acho que o Guarani conseguiu e nunca vai terminar isso daí. O Guarani nunca vai perder essa referência de jogador, de clube formador de jogadores. Não, nós começamos com a sub-15, sub-17, sub-20. Então nós temos sub-15, sub-17, sub-20. 110, 120 jogadores. Nós podemos arredondar para 120 jogadores em todas as categorias. Nós temos 90 jogadores alojados aqui no clube. 90 jogadores moram aqui no Guarani. Isso que você está falando do jogador gostar do clube, é isso que eu peço à comissão técnica de todas as categorias. Cuide do menino como se fosse seu filho. É isso que precisa ter. Não é um jogador que tem que entrar em campo e jogar bola só. Ele tem que ser bom dentro do campo e fora do campo. A grande maioria, 90% dos jogadores, não tem, não vou dizer 90%, mas uma grande maioria não tem a família, entendeu? Sim. Falando, dando a atenção que ele precisa. Isso que eu peço para todos eles, da educação, e ser educado com eles ali, jamais xingar um jogador, discutir e ofender um jogador. Isso não admito aqui nas equipes de base. Faz o café da manhã, que é um café forçado para eles, eles almoçam, vão para o treino, voltam, jantam, tomam, depois antes de dormir tomam outro café. Então são 4 refeições diárias. Essas refeições acompanhadas por um processo nutricionista. Tem a nutricionista nossa, a Carla, que acompanha direitinho, acompanha até alguns jogadores que estão com mais dificuldade, que tem mais tá desnutrido, então ele tem uma atenção maior. Eu estou cuidando agora também de dentista para eles. Eu tenho alguns colaboradores que atendem os meninos, para poder ter dentista. Tem um coordenador nosso agora também que que ele cuida da área escolar dos meninos, para ver como eles estão indo na escola, entendeu? É isso que eu falo. Interessante isso. No meu tempo tinha que ter nota para jogar. Se a gente tivesse uma nota vermelha, a gente ficava de fora do time por mais que jogasse bola. Isso ainda funciona ou não? Essa nota ainda não chegou, mas foi uma boa ideia que você deu, viu? É verdade. O doutor Egídio fazia isso, ele controlava os boletins, e se a gente tivesse nota vermelha, não estava em canto não. É uma boa ideia, viu? Pegar mais no pé desse menino na escola também. O que eu falo, não adianta ser só dentro do campo, tem que cuidar fora, que às vezes a gente cuidando fora, ele vai, certamente, né? Ele vai render mais ao campo depois. Tem que ter educação, tem que ter tudo para poder desenvolver o trabalho dele. Isso que o pessoal tem que saber, a dificuldade, mas a dificuldade do Guarani não precisa falar para ninguém que isso é chover no molhado. Agora, mas tem que saber que o Guarani tem que pegar um ônibus e treinar sempre fora, todos os dias. E isso gera custo também, né? Custo muito alto. Ele não fornece um ônibus de graça, agora tem que pagar o ônibus, paga tudo, mas não é só pagar. E a dificuldade? Sim.
E o desgaste? O desgaste do menino, tudo, pega quando está muito quente, pegar um ônibus até chegar no campo, até começar a treinar, depois deve chegar aqui. E um outro fator Perde também, 2-3 horas. o risco, porque no trânsito, o que a gente vive hoje é iminente o fato de um acidente poder acontecer a qualquer momento. Graças a Deus isso não acontece, mas... Lógico, foi bom você tocar em acidente, que quando eu entrei aqui, o Guarani ainda botava, os meninos estudavam na parte da noite, estudavam no período noturno. Eu acabei de estudar. Os meninos têm que estudar só no período da manhã. Entendeu? Então ele estuda de manhã e treina à tarde. E à noite ele não tem que sair daqui do Guarani. À noite ele fica aqui. Porque menino de 13, 14 anos andando à noite aqui em Campinas, em qualquer cidade do Brasil hoje é muito perigoso. Campinas, então não tem nem falar. Ninguém cuidando, não pode. Eu terminei com isso daí, ele só estuda de manhã e treina à tarde. E já recolhem à noite e fico aqui. Empresário, ele não são todos, tem um empresário bom também, eles dão separado. Sim. Agora o empresário bom é muito pouco que tem trabalhando. Entendeu? O que eles pensam na parte deles, no dinheiro que ele vai ganhar no jogador. E o jogador não tem instrução, ele vai assinando a troco de uma chuteira, de uma bolsa. Entendeu? Dá um empreguinho pro pai, para ganhar o salário para a mãe, melhor. exatamente, vai assinando, isso atrapalha muito, porque você só pode fazer contrato profissional com 16 anos. Aí o que acontece, o clube chama, isso acontece, aqui também. Na hora de assinar o contrato, ele quer um salário que é incompatível com o que o menino tem que receber, ele já quer ganhar mais do que o outro que está lá no profissional jogando, quer um percentual que é mais do que o clube tem, que é 60%, 70% do passe do jogador, do direito do jogador. Um exemplo disso aconteceu, todo mundo noticiou aí o caso do Rogério, né? Já está integrado. Renovou por mais 3 anos com o Guarani, e desde setembro do ano passado eu venho conversando com o Rogério, com o pai dele, e ele tem um empresário, tinha um empresário, agora saiu daquele empresário, está no outro, agora tem um empresário que estava dificultando, pelo menos é o que ele falava pra gente, que ele contava e tal. Tudo dá a entender que era o outro, era empresário que estava dificultando poder renovar com o Guarani. Pelo menos até onde eu sei, fazer 5 anos no clube, eu acho injusto pegar o investimento do clube, no jogador, tudo. É isso que precisa ter consciência, o jogador. A família vai ter que ter consciência. Antigamente o jogador era escravo do clube, hoje o clube é escravo do jogador. Então não pode ser nenhum nem outro, tem que fazer um meio termo. Agora, já está no Congresso, né? Tem um projeto que vai ser montado em pouco tempo e poder melhorar. Não adianta ficar chorando, tem que pegar ele e ir em cima e fazer virar. Entendeu? Mas eu acho que vai ajudar muito o clube, dependendo do que eles vão colocar, algumas coisas que eu já sei que vai melhorar, entendeu? Que podem ajudar bastante nas categorias de base. Porque é o seguinte, muita gente fala assim, o departamento amador do Guarani, a categoria de base do Guarani não revela ninguém nos últimos anos. Não é verdade, né, Mingoli? Não é verdade. Se a gente for listar aqui, a gente encontra pelo menos uns 8 jogadores que saíram da base. Hoje tem o Mário Lúcio, tem o Matheus, tem o Léo, tem o Otário, que já está lá, que já está jogando. O Mário Lúcio está ali. Nós tivemos o Xandão, foi negociado agora. O Danilo, o Dimas foi vendido, vários. Tivemos o Assunção também. Olha, foi importante demais eu fazer a questão dessa conversa com você. Não por mim, porque eu sei do seu trabalho, eu sei do quanto você é um abnegado e realmente um cara dedicado ao Guarani. Mas para que o torcedor, o cara que acessa lá o Mostrar todo dia, saiba que o Guarani hoje está na mão, acima de tudo, de um rubrinho como a gente, um cara que sofre, mas que vai fazer de tudo para que a gente possa dar a volta por cima num futuro bem recente, se Deus quiser, né, Mingoli? E por isso eu te dou os parabéns. Eu me sinto muito bem aqui no Guarani. Eu sempre esperei essa oportunidade de poder ajudar o Guarani. Eu sempre era arquibancada, torcendo. Meu pai ajudou, meu pai é amigo do Leonel, ajudou a construir esse Guarani aqui. Em casa todo mundo, não preciso nem falar. Meu filho doente para o Guarani. E eu só tenho que agradecer o Guarani, o Leonel, a diretoria, de poder deixar eu ajudar. Entendeu? Mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Então, saindo desse negócio do estádio, que eu acredito que vai sair, vamos ter. Você tem quantos anos, Mingoli? Eu, 50. Como é que é ser pai de 120 meninos com 50 anos? Não,
Não é fácil. Não é fácil e a gente procura cuidar, a gente faz o máximo, entendeu? Faz de tudo para poder dar para eles tudo aquilo que eles precisam. A gente liga a televisão e vê o menino lá, o menino que veio aqui com a gente, veio pequenininho e tal, está tanto tempo com a gente, que é como se fosse um filho meu que está lá, treinando lá. Que joia. Mingoni, obrigado pela sua atenção, viu? Obrigado. Obrigado a você. Parabéns por tudo aí, continue esse trabalho.